Senhoras, senhores, amigos, espíritas ou não, são todos muito bem-vindos. Recebam os votos de muita paz. Estamos aqui, mais uma vez, somente para agradecer. Agradecer a Deus, nosso Pai Criador, por mais esse dia. Agradecermos a Jesus pela presença, agradecermos aos amigos espirituais pelo trabalho intenso que eles exercem em nossa vida e nesse pequeno trabalho, impedindo que algo possa prejudicá-lo. E agradeço especialmente a você pela sua paciência, pela sua visualização e pelos seus comentários, que são importantíssimos. Eu, pelo meu lado, não faço comentários, apenas leio. Os comentários pertencem a vocês. Estamos lendo a questão de número 860 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, o nosso codificador do Espiritismo. Allan Kardec fez esta pergunta aos espíritos venerandos. Pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer que se não deem acontecimentos que deveriam verificar-se e reciprocamente? Resposta dos Espíritos: pode-o, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Acresce que para fazer o bem, como lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida, facultado-lhe é impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. 861. Ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser um assassino? Resposta: não. Escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá ensejo de matar um de seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que ao crime precederá quase sempre, de sua parte, a deliberação de praticá-lo. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la ou não. Se soubesse previamente que como homem teria que cometer um crime, o espírito estaria a isso predestinado. Ficai, porém, sabendo que ninguém é predestinado ao crime e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade e do livre-arbítrio. Ademais, sempre confundis duas coisas muito distintas: os sucessos materiais da vida e os atos da vida moral. A fatalidade que algumas vezes há só existe com relação àqueles sucessos materiais, cuja causa reside fora de vós e que impede da vossa vontade quanto aos atos da vida moral. Esses emanam sempre do próprio homem, que, por conseguinte, tem sempre a liberdade de escolher. No tocante, pois a esse ato, nunca há fatalidade. 862. Pessoas existem que nunca logram bom êxito em alguma coisa, que parecem perseguidas por um mau gênio em todos os seus empreendimentos. Não se pode chamar a isso fatalidade?
Resposta: será uma fatalidade, se eu quiser dar esse nome, mas que decorre do gênero da existência escolhida. É que essas pessoas quiseram ser provadas por uma vida de decepções, a fim de exercitarem a paciência e a resignação. Entretanto, não creais seja absoluta essa fatalidade. Resulta muitas vezes do caminho falso que tais pessoas tomam, em discordância com as suas inteligências e aptidões. Grandes probabilidades têm de se afogar quem pretende atravessar a nado um rio sem saber nadar. O mesmo se dá relativamente à maioria dos acontecimentos da vida. Quase sempre obteria o homem bom êxito, se só tentasse o que estivesse em relação com as suas faculdades. O que o perde são o seu amor próprio e a sua ambição, que o desviam da senda que lhe é própria e o fazem considerar vocação, o que não passam do desejo de satisfazer certas paixões. Fracassa por sua culpa, mas em vez de culpar-se a si mesmo, preferem queixar-se de suas estrelas. Por exemplo, que seria bom operário e ganharia honestamente a vida, mete-se a ser mau poeta e morre de fome. Para todos, para todos haveria lugar no mundo, desde que cada um soubesse colocar-se no lugar que lhe compete. (863) Os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a enveredar por um caminho, de preferência, a outro, e não se acha ele submetido à direção da opinião geral quanto à escolha de suas ocupações? O que se chama respeito humano não constitui óbice ao exercício do livre-arbítrio? Resposta: são os homens e não Deus quem faz os costumes sociais. Se eles a estes se submetem, é porque lhe convém. Tal submissão, portanto, representa um ato de livre-arbítrio, pois que, se o quisessem, poderiam libertar-se de semelhante julgo. Por que então se queixam? Falece-lhes razão para acusarem os costumes sociais. A culpa de tudo deve lançá-la ao tolo amor próprio de que se vivem cheio e que os faz preferirem morrer de fome a infringi-los. Ninguém lhe leva em conta esse sacrifício feito à opinião pública, ao passo que Deus lhe levará em conta o sacrifício que fizerem de suas vaidades. Não quer isso dizer que o homem deva afrontar sem necessidade aquela opinião, como fazem alguns em quem há mais originalidade do que verdadeira filosofia. Tanto desatino há em procurar alguém ser apontado a dedo ou considerado animal curioso, quanto acerto em descer voluntariamente e sem murmurar, desde que não possa manter-se no alto da escala. 864. Assim como há pessoas a quem a sorte em tudo é contrária, outras parecem favorecidas por ela, pois que tudo lhes sai bem. A que atribuir isso? Resposta: de ordinário. É que essas pessoas sabem conduzir-se melhor nas suas empresas, mas também pode ser um gênero de provas. O bom êxito as embriaga, fiam-se no seu destino e muitas vezes pagam mais tarde esse bom êxito, mediante reveses cruéis que a prudência as teria feito evitar. A questão 865, eu vou apenas formular a pergunta. A resposta, se Deus assim o permitir, transmitiremos amanhã.
865. Como se aplica que a boa sorte favoreça algumas pessoas em circunstâncias com as quais nada tem que ver a vontade, nem a inteligência? No jogo, por exemplo. Ficou curioso? Não fique. Baixe gratuitamente em PDF no seu tablet, no seu celular ou mesmo no seu computador o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. E assim seguiremos juntos por um caminho melhor, de um aprendizado melhor. Fique com Deus, amados amigos. Receba esse brinde à sua saúde. Deus o abençoe imensamente. Tenha um dia excepcional, repleto de paz, de amor, de saúde e de muito trabalho. Com vida 20, jamais Covid-19. Hoje é o quarto dia da semana, isto é, quarta-feira. É vida que segue.